primeiros tópicos do nosso capítulo são sobre a filosofia pré-socrática, que compartilhava um objetivo, que era descobrir a origem do universo. Com esse mesmo intuito, surgiram diferentes escolas filosóficas, e nós vamos falar sobre esses filósofos e quais eram seus pensamentos. Antes dos pré-socráticos, a ideia de universo era descrita de forma mitológica nos poemas de Homero, mas os pré-socráticos buscavam compreender a origem do universo de forma racional, ou seja, que não aceitasse as explicações mitológicas para os fenômenos da natureza. Então, os primeiros filósofos ocidentais, eles buscaram observar a natureza para entender como que ela funciona e poder atribuir uma causa como origem do universo. Isso seria a origem da cosmologia, que é a tentativa de compreender a origem de tudo através da observação, argumentação e raciocínio lógico. Tales dizia que tudo era água, pelo fato de a água ser continuamente reciclada dos céus para terras e para os oceanos, e por dependermos da água para sobreviver. E essa afirmação de Tales deu origem a todo o conhecimento posterior, pois ela deu origem a um processo de tentativa de entendimento racional da natureza, que foi o que eu disse no primeiro parágrafo, onde os filósofos buscavam compreender a origem do universo com formas naturais e não mitológicas. Anaximandro de Mileto é o próximo filósofo que a gente vai falar. E ele levou as ideias de Tales a um nível de sofisticação mais elevado, postulando que o universo era eterno e infinito em extensão, e o seu centro era ocupado pela Terra. E foi assim que ele criou o conceito de apeiron, que difere de arquê. Desenvolvida por Tales, assim, a arquê inclui um dos 4 elementos como gerador de tudo, como a água de Tales. Já o apeiron define que o mundo teve origem de uma substância indefinida, que representava o infinito e o indeterminado. Anaximenes de Mileto também postulou a existência de uma substância fundamental na natureza. Ele acreditava que o ar, à medida que sua densidade fosse mudando, formava todas as coisas. Quando o ar estava rarefeito, ele se tornava fogo, mais denso se tornava vento, e subsequentemente água, terra e pedra. E ele também tinha a ideia de que as estrelas eram fixas a uma esfera cristalina que girava em torno da Terra. Heráclito depositou a sua especulação em um elemento, o fogo, por sua capacidade de movimentar, agitar e transformar as coisas. Segundo esse pensador, o mundo e a natureza estão em constante movimento. Tudo muda o tempo todo. E o movimento constante é a principal característica da natureza. Enquanto Heráclito acreditava que tudo estava em perpétua mutação, Parmênides concluiu que toda mutação é ilusória e estática, e que tudo estava incorporado numa individualidade divina que permeia todo o universo, conhecida como Éon ou Zenão era um filósofo grego que acreditava na impossibilidade do movimento defendido por Heráclito. Ele defendia uma tese conhecida como regressão infinita. Com base nisso, ele criou uma teoria de uma corrida que haveria acontecido entre o herói Aquiles e uma tartaruga. Pitágoras era um matemático grego que havia fundado o pitagorismo ou a escola pitagórica. Segundo ele, a ordem e a harmonia de todas as coisas do universo e a essência delas estavam concentradas nos números. Essa observação chegou através da harmonia dos acordes musicais e das notas que predominam nos objetos. Filolau era um filósofo grego que acreditava que todo o Sol e todos os planetas realizavam movimentos e ambos tinham uma harmonia musical. Segundo ele, o universo era regido por um fogo central responsável pela emissão de todo o calor do Sol e de todo o universo. Leucipo e Demócrito foram os mais importantes e revolucionários atomistas para a história da ciência. Segundo eles, os átomos eram infinitos e indivisíveis. Além disso, segundo eles, todas as coisas são envoltas ou também feitas por átomos, até mesmo as sensações e os sentimentos humanos. Porém, assim como qualquer outro cientista ou atomista da época acreditava que os átomos podiam mover-se em um espaço vazio, Leucipo e Demócrito acreditavam que os átomos colidem-se ao longo do tempo, formando novas matérias no espaço-tempo e também, consequentemente, gerando novos corpos celestes.
Platão era um filósofo grego que acreditava na obrigação da existência de um novo código de leis ou moral para a ordem na sociedade. Segundo ele, existia um mundo sensível e um mundo inteligível, respectivamente o mundo das emoções ou sentimentos humanos e o mundo das perfeições, como por exemplo, se imagina-se um círculo perfeito em sua mente. Sendo assim, ele acreditava também na atribuição divina, não de uma matéria ou da criação de novos corpos celestes, mas apenas para a manutenção e na ordem da sociedade atual na época. A motivação de Platão era simples. O círculo é uma figura geométrica perfeita. Então, para ele, todos os movimentos de todos os corpos celestes deveriam ser baseados em círculos. Com isso, a gente pode concluir que a maior contribuição de Platão para a cosmologia não foi um novo sistema ou um novo tipo de modelo, e sim o papel que ele desempenhou sendo um grande fundador de todas as escolas com pensamentos astronômicos. O Eudóxio, ele teve um modelo baseado em uma série de esferas concêntricas. Basicamente, eram 4 esferas para cada planeta, sendo 3 para o Sol e 3 para a Lua, adicionando as esferas das estrelas que já eram fixas. No total, eram 27 esferas para descrever os movimentos celestes. Porém, o Aristóteles não gostou muito da ideia do Eudóxio, porque o Eudóxio fez com esferas imaginárias. O Aristóteles ele queria fazer com esferas reais. E o universo, para o Aristóteles, não tinha um criador, então ele era eterno e espacialmente infinito. Não existia nenhum tipo de vácuo ou espaço vazio. O Heráclides do Ponto ele teve 2 inovações. A primeira foi quando ele disse que a Terra girava em torno do próprio eixo, e isso que explicava a rotação diária dos céus. A segunda inovação que ele teve foi quando ele disse que Mercúrio e Vênus orbitavam em torno do Sol e não em torno da Terra. E os aristotélicos não gostaram muito, porque se mudassem o centro das órbitas de Mercúrio e Vênus da Terra para o Sol, iria criar uma grande ruptura na ordem aristotélica. E o Aristarco de Samos, ele calculou o tamanho relativo do Sol, da Terra e da Lua, e foi o primeiro cientista que fez a proposta de que a Terra girava em torno do Sol. A parte final do nosso capítulo fala um pouquinho sobre a evolução dos epiciclos, que foi evoluída de acordo com cada filósofo. Primeiramente, ela foi teorizada por Apolônio de Perga, onde ele explicou o movimento de certos planetas de acordo com a combinação de círculos. Ela poderia ser facilmente associada a uma roda gigante, onde a cadeira teria um giro em si própria, enquanto realizaria o giro em uma roda maior denominada deferente. Essa combinação de giros formariam as espirais, e essas espirais seriam basicamente os epiciclos. No centro dessa roda estaria o planeta Terra, o que explicaria a mudança da luminosidade aparente entre a Terra e um planeta. Por ser um teórico, Apolônio não colocou as suas ideias em práticas, e sim ficou a cargo de Hiparco, onde aplicou pela primeira vez. Ele priorizou os movimentos do Sol e da Lua, deixando de lado o movimento dos planetas. Entre seus outros feitos estão a trigonometria e o astrolábio, que é um instrumento que mede a posição dos objetos do céu. Apesar das suas críticas aos modelos anteriores, ele não realizou nenhuma mudança, e sim priorizou o movimento do Sol e da Lua. Hiparco não utilizou os epiciclos para descrever os movimentos dos planetas e dos corpos celestes, e sim isso ficou a cargo de Cláudio Ptolomeu, onde ele utilizou o modelo de Hiparco como base e adicionou um ponto denominado equante, que o centro não seria a Terra, como dito no modelo de Hiparco, mas sim o centro estaria entre a Terra e o equante, e que a velocidade angular do epiciclo viajaria em torno do equante e não em torno da Terra, como dito no modelo de Hiparco. Assim, Ptolomeu conseguiu reproduzir uma série de irregularidades presentes nos movimentos dos corpos celestes. Apesar de seus pensamentos serem totalmente contra os dogmas platônicos, que tinham bastante influência na época, seu modelo teve um grande sucesso, pois além de descrever os movimentos dos corpos celestes, eles conseguiam identificar posições futuras. Ao terminar de ler este capítulo, conseguimos ver a influência e importância da astronomia grega sobre a astronomia atual. Pensadores com pensamentos totalmente avançados para a época marcaram seu nome na história, com invenções e teorias. Eles nos ensinaram a questionar como é o mundo à nossa volta. A observação e a razão se tornaram base do questionamento científico. Porém, tudo isso irá se sumir com a entrada da Idade Média,
e ressurgir no período do Renascimento, onde as ideias serão redescobertas e reformuladas, servindo de inspiração para as novas que irão surgir.